Boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje estamos felizes em poder conversar com vocês, mas que antes de que isso comece, vamos fazer uma oraçãozinha, mantendo o nosso pensamento elevado em Deus, vamos solicitando as boas intuições do plano espiritual, dos dirigentes espirituais dessa casa e desse trabalho. Para quê? Nós tenhamos sucesso naquilo que viemos discutir aqui hoje, que é a prevenção do suicídio, numa época tão conturbada como essa que estamos vivendo. Então vamos pedindo, Pai, que a gente consiga atingir o maior número de corações possíveis, para que a gente obtenha sucesso na diminuição dos casos de suicídio, que, segundo as organizações, já viraram pandemia mundial também. Então, Pai, que nossos trabalhos transcorram dentro de um clima de paz, de amor e de muita união. Que assim seja, graças a Deus. Meus amigos, hoje nós estamos vivendo a questão da pandemia, estamos muito mais isolados da sociedade do que de costume. E isso já é um problema quando não estamos em isolamento. Quando estamos em isolamento, isso fica pior, né? A questão da depressão, a questão das coisas que não estão bem resolvidas dentro da gente. E ninguém está livre disso. Ninguém está livre de ter um processo psiquiátrico aí que se precise de tratamento. Precisa de muita compreensão e de muito apoio familiar quando a gente necessita dessas coisas, né? E a primeira coisa que a gente tem para dizer é o seguinte: não fiquem envergonhados de tê-lo, porque todos nós, em um momento ou outro, ficamos mais tristes, ficamos mais ensimesmados, ficamos mais bucólicos, né? Uma palavra antiga, mas que explica muito bem essa situação. Então, meus irmãos, nós podemos dizer para vocês, começando, que em 2012, que é o último censo sobre isso sério, tivemos 20 milhões de pessoas que se suicidaram no mundo. É muita gente, né? Por isso que a gente acredita que isso exponencialmente, depois de 8 anos, existem muitos mais casos disso, né? Tem muita gente trabalhando na questão da prevenção do suicídio e nós podemos fazer isso de uma maneira que está ao nosso alcance. Lembrando sempre que nós não temos responsabilidade sobre as ações dos outros, mas a nossa responsabilidade como espíritas é acompanhar as pessoas da nossa família com cuidado e com atenção, acompanhar os nossos amigos, na medida do possível, também com cuidado e atenção, e os nossos colegas de trabalho, aquelas pessoas que não são tão amigas nossas, mas que nos ensinam todo dia muita coisa. A gente tem essa obrigação moral como espíritas de estar atento a esses processos. Dificilmente a gente vai ter condições de diagnosticar qualquer coisa que seja, porque isso faz parte de um movimento médico dentro da psiquiatria e dentro da psicologia também. Então, o que nós podemos fazer e está no nosso alcance é observar as pessoas no dia a dia, essas que estão perto da gente, as que não estão tão perto, mas que a gente pode ter um olhar atento e ver se essas pessoas mudaram da normalidade delas para alguma coisa mais soturna, mais triste. E isso a gente pode fazer, né? Olhar no olho de uma pessoa e de repente identificar que essa pessoa está triste, não está conseguindo. Triste todos nós ficamos, mas o problema é persistir na tristeza e persistir naquela ideação de que eu não consigo achar solução para os meus problemas. Esse é um grande problema. Não achar solução para os problemas, né? Perdoando a redundância, mas é isso aí mesmo. Então, imaginando o seguinte: se
Nós temos 20 milhões de suicídios em 2012. Ok. A gente sabe, por estatística, que para cada suicídio existe 3 tentativas. Para cada suicídio existe 5 planejamentos de suicídio. E para cada suicídio existem 17 pensamentos suicidas. Então vocês podem ver o alcance do suicídio no mundo, né? Contando com aquelas estatísticas de 2002, que a gente acha que é muito mais hoje, e aquelas subnotificações que as famílias ficam envergonhadas por questões culturais, por questões religiosas, enfim, e acabam não comunicando os fatos como deveriam ser comunicados, até para que as pessoas que trabalham com saúde tivessem o alcance desse problema, né? Mas por diversos fatores isso acaba, as entidades que trabalham com isso acham que a subnotificação atinge por volta de 30%. Então esse número seria 30% maior, né? Não vale aqui a gente ficar discutindo por que as pessoas não notificam como deveriam notificar. Porque existem alguns condicionamentos a respeito desse específico problema que as pessoas querem botar para baixo do tapete. Como, por exemplo, achar que ninguém fica doente, ninguém tem uma doença mental. Todos nós estamos predispostos a tê-la, e aí o psiquiatra e o psicólogo é que vai dizer que tamanho qual é o tamanho disso, quanto tempo eu vou ter que me tratar, mas a boa notícia é que qualquer distúrbio psiquiátrico tem tratamento, e tem acompanhamento, e tem auxílio. E se a gente conseguir fazer isso, conseguir identificar os nossos dentro de casa, em momentos que a gente sabe que hoje, por exemplo, hoje nós temos muito problema das pessoas, como eu já tinha dito, dentro de casa, convivendo com famílias. Isso pode ser bom, porque as pessoas ficam mais atentas umas às outras, mas também pode ter aquele viés de que as pessoas não estavam convivendo mais tão perto, mesmo dentro das famílias. E agora existem alguns problemas que estão advindo disso também, que nós temos que perpassar isso. Nós temos que nos lembrar que família é compulsória, a gente escolheu vir aqui, né? E a gente veio naquele berço familiar, como dizia Chico Xavier, ninguém erra de porta. Nós temos que resolver os nossos problemas ali da melhor maneira possível. E se daí precisar de um auxílio psiquiátrico ou de um psicólogo, não tenhamos vergonha de fazer isso. Às vezes a diferença entre um suicídio ou uma pessoa ter sucesso com o tratamento e seguir em frente. Uma vida saudável. Esse é o recado. O recado é que todos nós podemos ter e todos nós temos condições de combater essas doenças e melhorar delas. E por vezes, pela maioria das vezes, obter alta. Mas só depois de obter alta de um psiquiatra e de um psicólogo eu vou estar livre de estar no grupo de risco do suicídio, né? Existem alguns mitos a respeito do suicídio que a gente tem que começar a combater, né? Coisas que são falsas dentro disso, né? Dentro desse, por exemplo, que isso seria um livre-arbítrio das pessoas. 98% dos casos de suicídio envolvem uma doença mental, seja do que espectro for. E na maioria delas, as pessoas não tinham condições de entender aquilo que estavam fazendo. Fizeram por um impulso. Não porque se parassem de ter essa doença, o fariam. Não. Então, a gente começa a parar de pensar que isso é livre-arbítrio. Não é, não. A maioria dos casos, então, envolve essa questão da doença mental, né? E o pensamento, outra frase, que o pensamento suicida dura uma vida inteira. Não. Uma vez tu curado, uma vez o que obteve alta de um psiquiatra ou de um psicólogo, pode seguir em frente. Está resolvido o problema. Pode no futuro ter outros episódios disso? Sim, pode. Todos nós podemos.
É isso que as pessoas têm que entender. Ninguém está livre disso. Isso não é fraqueza. Isso não envolve nem coragem, nem covardia. Isso envolve uma doença mental. E aí o aspecto das doenças mentais são enormes. E se colocar dentro dessas doenças mentais, em que 98% dos casos existe, a gente colocar as situações esporádicas que a gente vive, por exemplo, pandemia, agora que a gente está dentro desse turbilhão, desemprego, desalento, falta de cuidado da família. E aí a gente vai juntando a um monte de coisa que isso potencializa e nos coloca num grupo de risco, né? Para poder estar nesse grupo de risco de suicídio. Outro mito é o seguinte: quem faz não diz. Ao contrário, quem faz diz. Em 90% dos casos de suicídio, as pessoas manifestaram em dias ou semanas antes que iriam fazê-lo. 90% dos casos. Essas estatísticas que eu estou dando para vocês é da Organização Mundial da Saúde e do Ministério da Saúde e também da Secretaria de Saúde aqui do município, do Rio Grande do Sul, desculpa. Então, pessoal, quando uma pessoa melhora de uma tentativa de suicídio, mas não foi tratada por um psiquiatra ou um psicólogo, ela continua num grupo de altíssimo risco de repetir isso. Então essas coisas a gente tem que entender que faz parte da vida da gente, né? A gente tem que começar a entender esses processos para que a gente possa combatê-los, né? No seio onde a gente está. Então esses fatores de risco que junto com as doenças mentais potencializam isso, passa pelo alcoolismo, pelo abuso de substâncias químicas e drogas, transtornos de personalidade, mas também entra nessa questão das questões de problemas mentais, mas também desesperança, desespero, desamparo, impulsividade, né? Humor depressivo, aquelas piadas pesadas assim que a gente acha que não está legal, brincar com a questão do suicídio, abuso de substâncias tóxicas, a gente já falou então, problemas emocionais, né, familiares e sociais, histórico familiar, né, de pessoas que já tentaram suicídio na família potencializam isso. Gente, nada disso aí se eu já tive isso na família, eu vou ter. Não quer dizer isso. Quer dizer que você está num grupo de um risco maior. Não quer dizer que você vai fazer, né? Rejeição familiar, negligência, né? Abuso físico ou sexual quando pequeno, isso vai refletir lá na frente, né? Se não for tratado. Pais divorciados, ou seja, quando cada um vai para o seu lado, às vezes, e isso não é regra, mas às vezes as pessoas esquecem da criança. Se existe criança, ou se existe adolescente, e até filho adulto envolvido no meio. A gente tem que estar atento, mesmo passando por essas coisas que são normais na vida das pessoas, a gente tem que ter, mesmo assim, a gente tem que ter um olhar atento àquilo que está acontecendo na nossa volta, na volta da nossa casa, né? E o sentimento de desesperança, isso a gente tem que ter cuidado, porque esse às vezes não passa, né? E aí por milhões de coisas, tipo quando a gente vai falar sobre idosos, né? A solidão, o cara está perdendo todo mundo da família, os filhos não querem saber, colocam dentro de um asilo e não vão visitar, né? Então essa solidão envolvendo também enfermidades dolorosas, degenerativas, aumenta muito a possibilidade de uma tentativa de suicídio, né? E a sensação de ser um peso para a família, de ser um estorvo para a família. Isso a gente tem que ter cuidado para não passar para dentro do idoso, né? A gente sabe que todos nós, se Deus quiser, vamos chegar a essa idade e que vamos precisar de ajuda e de auxílio,
Vai chegar a nossa vez, se Deus quiser. E aí a gente vai depender de uma família amorosa para dar os cuidados que a gente precisa. Né? Então, a gente não vai ser jovem ou adulto para sempre. Né? Então, e se preocupar com a questão também do gênero. Os homens cometem 3 vezes mais suicídio do que as mulheres. E aí os estudiosos dizem que é porque o homem sofre a pressão da sociedade para ser perfeito, para ser o garantidor, para ser o cara que dá manutenção, é o provedor da família. Né? Ele se preocupa muito com isso pela uma questão social, mas a mulher já é diferente. A mulher comete 3 vezes menos suicídio porque ela tem a capacidade de se engajar em trabalhos não só dentro de casa, enfim, domésticos, mas também na questão de se engajar em trabalhos sociais, em sociedades que trabalham com isso. Né? Então, tem condições de conversar, tem condições de conviver, e o homem se isola mais. Então, a convivência e a conversa que nós temos com aqueles que estão no nosso lado são fundamentais para que a gente possa trocar, né? E que as pessoas também olhem para a gente e vejam quando a gente está doente e nos levem, até se for pelo caso, pela mão, para um psiquiatra, para um psicólogo. Porque se existe alguma coisa que a gente entendeu dentro desse processo, nós não temos condições de diagnosticar ninguém, não somos médicos nem psicólogos, só quem tem condições de fazer isso são eles. Nós temos condições de enxergar aquelas pessoas que convivem conosco no nosso dia a dia, no nosso ambiente, e entender que tem alguma coisa errada. Não é a pessoa que está lá. A pessoa que está lá não é aquela normal que eu convivo no dia a dia. Tem algum problema acontecendo. Ela está mais triste, ela está se isolando mais. Enfim, são essas coisas que a gente pode estar ao nosso alcance ajudar. Né? Mas a gente também tem que ter cuidado com certas coisas. Por exemplo, quando uma pessoa tem uma doença grave, tipo câncer, tipo HIV, tipo doenças cardiovasculares, infarto, AVC, sei lá, doenças que requerem muito tratamento, e se elas não conseguem reagir nos 3 primeiros meses, elas entram num grupo de risco maior ainda de tentativa de suicídio. Então essas coisas todas nos trazem, essas estatísticas todas são ideais para nós, porque a gente começa a entender o processo e começa a ficar atento, né? Aqueles componentes de risco assim, né? que a pessoa precisa. Então a pessoa precisa, para prevenir o suicídio, são os laços sociais, é a família, são os amigos, são os colegas de trabalho. Né? Estudos indicam que quanto mais laços sociais, menos tentativas de suicídio nós temos. Mas também a gente tem que ter cuidado com as pessoas quando passam por dificuldades até momentâneas, tipo desemprego, tipo problemas financeiros, aposentadoria, mudanças de situação financeira. Né? Esses casos todos podem aumentar a possibilidade de uma tentativa de suicídio. Uma pessoa que vive sozinha, não tem com quem conversar, pode aumentar. Isso tudo junto com uma doença mental, né, gente? Nós temos, então, uma faixa etária de 15 a 30 anos e acima de 65 anos como as pessoas que mais cometem suicídio. Pessoa sem filho, né? Não tem com quem dividir, isolado socialmente, com muito estresse. Mais uma vez, para ficar bem claro, isso não é determinante que a pessoa vá cometer suicídio ou tentar cometer suicídio, mas é uma situação que pode potencializar a tentativa e até a conclusão do suicídio. Então isso a gente tem que estar entendendo que as pessoas estão passando por isso, né? E a gente tem que ter um olhar muito mais apurado para isso. Então a gente precisa do quê? De apoio familiar, apoio dos amigos, relacionamentos significativos, um bom suporte familiar, então, autoestima elevada, a gente elevar a nossa autoestima, se gostar. Não importa se está ficando velho, a gente tem que se gostar do jeito que é.
na faixa etária que for, né? Ter uma crença religiosa, acreditar em alguma coisa, trabalhar por alguma coisa, ter um objetivo de vida, né? Um envolvimento com a comunidade. Vamos fazer sopão, vamos fazer comida para os pobres hoje que não têm o que comer, e se engaja. O que não falta é entidades que trabalhem com isso e nos dê oportunidade do voluntariado, né? E uma vida social também, é sair dentro das medidas possíveis e dentro dos cuidados que nós temos que ter hoje. A gente não precisa se aglomerar, a gente pode sair sem se aglomerar, procurar lugares em que não tem quase ninguém para a gente interagir. Então isso tudo a gente pode fazer. E está ao nosso alcance fazer isso. E isso vai fazer com que a situação melhore um pouco mais. Então, gente, o que a gente depende de tudo isso que a gente conversou? Está ao nosso alcance fazer alguma coisa? É enxergar que os nossos irmãos estão passando por uma dificuldade momentânea e levá-los a fazer um tratamento com psiquiatra, com psicólogo, se isso for necessário. Às vezes as coisas são transitórias também, né? E a maioria dessas doenças que levam a gente a cometer o suicídio, elas são transitórias também, elas podem ser tratadas. Então, gente, é com beijo no coração que eu deixo todos vocês. E fazendo uma oraçãozinha, né? Pedindo que Deus ilumine a todas as pessoas que estão passando por dificuldades, que enxerguem a luz e procurem o caminho dessa luz, o caminho de Jesus, o caminho de Deus, e pensem na ciência como um dos tripés do espiritismo, né? A gente não consegue vencer essas doenças dessas pessoas só com religião e filosofia. A gente tem que usar a ciência, a gente tem que usar a nossa medicina e acreditar nos nossos psiquiatras, nos nossos psicólogos. Que assim seja, graças a Deus.